para o nosso tema de hoje, que é um tema um pouquinho pesado, mas eu vou tentar deixar de uma forma mais leve, com a ajuda aqui dos mensageiros dessa casa. E vocês fiquem super à vontade para fazer perguntas, fazer comentários, me interromper, tá bom? Não tem problema nenhum. Fiquem super à vontade, fica até mais gostoso, mais dinâmico, né? Quando todo mundo participa, tá? Bom, o nosso tema de hoje, gente, é a pena de morte, né? Embora hoje, graças a Deus, ela esteja sendo pouco usada e em poucos países, é um tema importante para a gente refletir sobre algumas coisas, então eu vou convidar vocês aqui nessa manhã de domingo para a gente refletir juntos, tá? Então, o que acontece? Bom, primeiro que eu queria dizer que grande parte aqui dessa palestra, trazer um pouquinho aqui a bibliografia, ela está embasada no texto do Bismael B. Moraes. E olha só que interessante. Quem é o Bismael? O Bismael, ele é, pelo menos na época em que ele escreveu esse texto, ele era mestre em Direito Processual Penal pela USP, professor da Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra de São Paulo e da Faculdade de Direito de Guarulhos, e ele era ex-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Então, eu achei super importante trazer isso para vocês, porque ele é uma pessoa que tem uma visão espírita, que é espírita e tem uma visão espírita, então, para levar, não é, para todos esses profissionais desse meio policial, que a gente sabe que eles estão, o dia a dia deles é lidar com a violência e é lidar com pessoas que, infelizmente, ainda erram muito, não é? Mas essas pessoas que erram muito ainda e que estão encarnadas aqui na Terra, e pessoas que, né, muitas vezes cometem crimes e praticam a violência, essas pessoas, elas são imperfeitas, como nós. Nós estamos todos encarnados aqui na Terra, viemos à Terra para aprender, viemos à Terra aqui para evoluir, temos a nossa programação de vida, temos as provas e expiações pelas quais nós vamos passar. Então, já antecipando aqui um pouco o que eu vou trazer para vocês, elas erram como nós, mas elas erram um pouco mais e de repente cometem erros mais graves. Então, como que a sociedade lida com isso e como que o Espiritismo vai olhar para isso, como que Jesus olhava para isso? Então, vamos trazer um pouco essas reflexões para a gente refletir sobre esse tema, tá? Então, eu sempre gosto de trazer aqui um histórico, né, quando a gente fala de leis, quando a gente fala de... Como eu sou advogada, a Irani sempre designa esses temas para mim, entendeu? Eu sempre fico com os temas difíceis, né? Mas eu consigo ali buscar nos textos que eu tenho e na minha profissão e na faculdade que eu fiz, eu consigo trazer um pouco então esse conteúdo para vocês. Então, como que a gente tem o histórico no mundo das penas? Como que o mundo funcionava e como que o mundo funciona hoje e como estão as leis humanas hoje? Então, eu gosto sempre de trazer esse histórico para a gente ver como as coisas evoluíram e como as coisas, graças a Deus, estão evoluindo sempre para melhor. Porque a lei do progresso é uma lei que o Livro dos Espíritos traz para nós, não é? Como sendo uma lei imparável. Então, o progresso sempre virá. A gente veio ao mundo para evoluir e o mundo também evolui à medida que nós evoluímos, à medida que os seres humanos evoluem, o mundo evolui. Então, lá no ano 1770 a.C., o que a gente tinha no Império Babilônico? A lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Se você fez, você vai receber na mesma moeda o que você fez. E às vezes a pena, ela ultrapassava a pessoa do criminoso. Ela atingia outras pessoas também. Então a gente tinha ali a lei de talião. Depois, quando a gente estuda, inclusive é importante dizer também que a lei de talião, ela está em alguns livros do Antigo Testamento. Então, no Êxodo, no Levítico e no Deuteronômio, ela consta lá, a lei de talião. Depois, o que a gente vê no decorrer da história? Bom, o próprio Jesus foi crucificado, como a gente viu.
era uma pena aplicada na época, a crucificação, ali em praça pública, para todo mundo ver. E aí a gente tem o Império Romano, a época de Jesus, em que as penas eram extremamente cruéis e com pouca fundamentação, não é? Então você não tinha propriamente como você tem hoje um tribunal, com juízes, com leis muito estabelecidas e pré-definidas, de uma forma mais imparcial. Você tinha ali ainda muito autoritarismo, e muito do que acontecia era determinado pelo rei, pelo imperador, e ele tinha o poder total, né? Depois, a coisa começou a melhorar mais ou menos a partir do século XVII, século XVIII. Então, na época do Iluminismo, Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, igualdade. Então, essa realidade começou a mudar. Então, na França, você começou a ter leis mais estabelecidas, o rei não tinha mais o poder absoluto, né? A gente teve o absolutismo ali com Luís XIV, e depois esse regime foi caindo, então a coisa começou a ficar um pouco mais imparcial e um pouco mais democrática. E aí, no século XX, o grande marco da questão dos direitos humanos foi a Declaração dos Direitos Humanos, que foi feita no pós-guerra. E a gente tem um órgão aqui muito importante, que é a Anistia Internacional, que ela foi criada em julho de 1961 por um advogado britânico chamado Peter Benenson. E esse advogado, então, ele começou a defender os direitos humanos e a pressionar os países para que todos os países, de forma global, extinguissem penas cruéis e, ao mesmo tempo, sempre defendendo os direitos humanos. Ele ganhou, inclusive, essa organização ganhou, inclusive, um prêmio Nobel da Paz. Então, graças a Deus, as coisas vêm melhorando. Então, hoje no mundo, a gente ainda tem 11 países que aplicam a pena de morte, tá? Eu não vou entrar muito aqui no mérito, acho que não é nosso objetivo aqui. Depois, se vocês quiserem, facilmente vocês conseguem acessar quem são esses países, até para a gente não entrar numa questão de julgar ou de, né? Então vamos, se vocês quiserem depois pesquisar, fiquem super à vontade, mas vamos entrar então agora aqui no nosso tema, mais olhando para o espiritismo, né? Então vamos falar aqui na pena de morte e o cristianismo. Para o cristianismo, quando a gente analisa a história de Jesus e quando a gente olha para Jesus, a gente sempre viu Jesus pregar o amor, a caridade, a solidariedade. Então a gente tem alguns casos aqui, alguns exemplos que ilustram bem isso. Por exemplo, o fato dele ter perdoado Dimas, quando ele estava na cruz. Dimas era um dos 2 criminosos que foram crucificados ali junto com Jesus. E Jesus disse a Dimas que ele seria perdoado e que ele iria com ele para a cruz. Desculpa, que ele iria encontrar com ele no paraíso, né? Então, depois Dimas foi canonizado pela Igreja Católica e hoje ele é considerado um santo, que é São Dimas. E a própria Igreja Católica, então, reconheceu ali o arrependimento dele, porque ele se arrependeu e pediu perdão no momento em que ele foi crucificado. Depois a gente tem outras passagens, como por exemplo a passagem de Maria Madalena, não é? Que os fariseus perguntaram para Jesus, e aí, o que vai acontecer com ela? O Jesus falou, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Então vocês estão todos 100%, todo mundo aqui é o alecrim dourado? Tá perfeito, não comete nenhum erro, nenhum deslize, então apedrejem Maria Madalena, né? Se vocês não têm nenhum pecado e nenhum erro, apedrejem. Então, da mesma forma, a gente olhando aqui essa passagem de Jesus, se a gente for parar para pensar, se todos nós ainda, e olhando com esse olhar espírita, que é muito importante para a gente trazer para a nossa vida, porque nós sabemos aqui que nós não somos só matéria, nós somos espírito, que o espírito é quem comanda tudo e o espírito é eterno. Então, quem somos nós, seres encarnados na Terra, que erramos, que acertamos muitas vezes, mas erramos muitas vezes também, seres imperfeitos? Será que um ser imperfeito que comete erros pode aplicar uma pena
em outro ser humano que seja completamente irreversível, porque a vida não volta mais, não é? A vida continua. Então faz sentido. Então Jesus, olhando aqui para a doutrina de Jesus e para a palavra de Jesus, a gente vai ver que Jesus sempre pregou a compaixão, o amor, a solidariedade, que nunca ele iria pregar a pena de morte para ninguém. Depois a gente vai entrar aqui no Espiritismo, mas obviamente que para o Espiritismo também não faz sentido, porque se o Espírito é eterno e se a gente está na Terra justamente para aprender, para evoluir, qual é o sentido da gente tirar a vida de uma pessoa? É para se livrar de um problema? Eu vou me livrar aqui de um problema. Sendo que muitas vezes o Estado nem forneceu condições para que essa pessoa se desenvolvesse, para que ela trabalhasse, para que ela tivesse dignidade, para que ela tivesse condições de ter uma vida diferente da que ela teve para chegar nesse ponto de cometer tantos crimes. E aí então a gente vai se livrar de um problema? Esse seria um problema só material, não mudaria nada para nós que somos espíritas, porque a pessoa vai continuar vivendo no outro plano e depois ela vai ter que regressar para continuar então a sua caminhada, a sua jornada de evolução espiritual, assim como todos nós. Então esse é o primeiro ponto de reflexão. Trazendo isso para o nosso dia a dia, que graças a Deus no Brasil não tem pena de morte, mas eu acho que a reflexão que fica aqui é que do mesmo jeito que Jesus disse, atira a primeira pedra quem não tem pecado, então a gente trazer isso para nós. Quando a gente estiver julgando alguém, quando a gente estiver numa situação de tomar uma decisão em relação à vida de alguém, ou não sei, né, às vezes no trabalho a gente tem o poder de tomar decisões, de ajudar pessoas ou não ajudar pessoas, de aplicar penas, até para os nossos filhos, até, enfim, no próprio ambiente de trabalho, a gente fazer essa reflexão. Então, eu também sou um ser imperfeito, eu também sou um ser que erra, eu também sou um ser que estou aqui para evoluir. Então, onde está a minha humildade de acolher o outro, de ter compaixão pelo outro, sendo que eu também preciso de compaixão e muitas vezes preciso que alguém me perdoe dos erros que eu cometo. Eu acho que essa é a reflexão que fica aqui em relação ao Evangelho de Jesus. Tá? Então agora a gente vai entrar aqui na pena de morte e o Espiritismo. Então, como a gente já sabe, eu já falei um pouquinho, o corpo é passageiro e a alma é eterna, não é? E eu gosto muito de uma frase do Haroldo Dutra Dias, que é um espírita muito conhecido, muito conceituado, acredito que hoje em dia é uma das principais figuras espíritas que a gente tem aqui no Brasil, e ele fala que o nosso Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte. Por quê? Porque o nosso espírito é eterno e porque ele nos dá a oportunidade de reencarnar quantas vezes forem necessárias até que a gente chegue na nossa perfeição moral e espiritual. Então, também nesse sentido, como eu já disse, não faz sentido a gente ter a pena de morte. O criminoso, assim como nós, ele precisa do tempo dele de evolução. E embora a gente possa pensar que ele ainda está numa etapa evolutiva muito, muito inferior à nossa, se a gente está no mesmo planeta é porque a gente não está tão distante assim. Se a gente for parar para pensar, porque a gente ainda não está em Júpiter, que é um dos planetas mais evoluídos espiritualmente falando. Então, se a gente vive na Terra e não vive em Júpiter, a gente precisa baixar um pouco a bola e pensar que, poxa, ele é imperfeito, eu também sou. E tem uma outra frase que eu gosto muito do Haroldo Dutra Dias, que ele fala, olha, faz um exercício, vou fazer um exercício com vocês, que ele é até engraçado e tal. Ele fala, se você tem intestino, você é um espírito inferior. Porque espírito superior não tem intestino. Espírito superior não tem sistema digestivo. Então, se você tem intestino, baixa a sua bola, tem compaixão com o seu próximo, tenta sempre melhorar, tenta sempre praticar o bem, porque você ainda tem uma fatura de cartão de crédito muito grande para você pagar lá no outro plano. Então, é um pouco esse exercício aqui da humildade, da compaixão, da empatia, que o Espiritismo nos convida a fazer esse exercício quando a gente olha, então, para esse criminoso, né? Vamos dizer assim.
Então, o espírito atrasado, em relação ao amor eterno, acha-se enfermo e precisa se curar. Então, a gente precisa se curar. A gente tem várias questões que a gente precisa curar e assim como nós, esse criminoso também precisa. E aí, o que a gente pode parar para pensar também é que quem faz o mal é que está em sofrimento. Essa pessoa, quem pratica o mal, está num sofrimento muito maior, muito grande, na verdade muito maior não, porque quem pratica o bem não está em sofrimento, não é? A gente quando vive no amor, quando a gente vive pensando positivo, com fé, conectados com os mentores de luz, praticando bem, fazendo a caridade, a gente vive feliz. A gente tem uma energia boa, a gente leva energia boa para onde a gente vai, a gente fica rodeado de mentores do bem, a gente tem nossos mentores, nossos protetores perto de nós, porque a nossa energia boa e amorosa atrai todos esses seres de luz para perto de nós. Então, na verdade, quem pratica o mal é que está sofrendo, está num sofrimento muito grande e tem uma maior necessidade de cura, não é? Então, vamos refletir sobre isso também. Então, às vezes, as pessoas falam, mas a gente gasta muito dinheiro com o sistema prisional, essas pessoas custam muito caro, sim, mas essas pessoas precisam ter uma atenção. Para quem que a gente dá mais atenção? É para o filho que tá tudo em ordem com ele, vai super bem na escola, ou é para o outro que precisa mais de ajuda, que a gente vai gastar mais dinheiro, que a gente vai contratar a psicopedagoga, que a gente vai ajudá-lo no desenvolvimento dele? É essa criança aqui que precisa de mais atenção. Então, essas pessoas na nossa sociedade, elas precisam de mais ajuda e elas vão voltar para a sociedade, elas não vão ficar lá para sempre. Então, eu até vou antecipar aqui uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu achei um artigo aqui na Exame, porque daí eu comecei a procurar projetos que beneficiem ex-presidiários, por exemplo, e existem, e isso é muito legal. Porque principalmente aqui eu vi um projeto de mulheres que saem da prisão. Gente, essas pessoas não conseguem trabalho. Como é que elas vão refazer a vida delas se elas não conseguem ninguém que dê um trabalho para elas? Ninguém que confie nelas, ninguém que ajude elas vão voltar para o crime. Então, eu vi aqui, achei muito legal uma moça que era uma ex-presidiária, e que ela, enfim, mudou bastante a forma como ela pensava, acabou se envolvendo no crime na adolescência por uma série de questões familiares, etc., como a gente vê muitas pessoas aí. E ela, então, tem um projeto que se chama Responsa e que ela ajuda as mulheres que saem do presídio a se recolocar. É como se fosse uma agência de emprego e ela consegue fazer parcerias com empresas para contratar essas pessoas e dar uma segunda chance para essas pessoas. Então, assim, nem o espiritismo diz que a gente deve simplesmente passar a mão na cabeça de todo mundo e apagar o passado. Não, não é isso. A pessoa realmente ela precisa de um tempo para ela ficar um tempo reclusa, realmente, se ela não tem condições de conviver em sociedade de uma forma que não seja por meio da violência e de causar dano às outras pessoas, mas ela precisa que alguém vá lá e acompanhe ela, e ajude ela a se reintroduzir no mercado de trabalho, que ela tenha uma atenção psicológica, que ela tenha uma assistente social, uma assistência social do Estado. É obrigação do Estado, a sociedade precisa olhar para elas dessa forma. Tem também uma vez no Globo Repórter, há muitos anos atrás, que eu assisti uma senhora que ela trabalhava com presidiários que tinham cometido crimes menos graves, de menor potencial ofensivo, como a gente diz, e ela os ajudava a se recolocar também. Então, ela trazia esses ex-presidiários que já estavam no regime semiaberto, alguma coisa assim, ia conversar com eles, ajudava eles se recolocavam, ela conseguia trabalho para eles refazerem a vida deles. E uma coisa que me marcou muito é que um deles foi o cuidador dela, e ele ficou com ela durante toda a velhice, ele cuidava dela, ele ajudava ela, né, em todas as necessidades que ela tinha, vivia com ela como um enfermeiro mesmo. Eu falei, gente, olha a capacidade que o ser humano tem de se curar.
Como que a gente vai virar para uma pessoa e falar assim, você é irrecuperável, você não vai melhorar, esse daqui... Porque nos países onde tem pena de morte, alguns deles vai uma pessoa lá que diz, esse daqui é irrecuperável. Como que você dá uma sentença dessa para uma pessoa? Então, você precisa ter um olhar zero espiritual para você dar uma sentença dessa, pensar que a vida é só isso, é só esse materialismo, que nessa vida essa pessoa não tem condições de se recuperar, o que não é verdade. Todo mundo pode acordar um dia e querer ser melhor e se arrepender e fazer as coisas de uma outra forma. E aí você dá uma sentença para essa pessoa e depois você, então, não sei, dá uma injeção letal, aplica uma injeção letal numa pessoa. Inclusive, uma outra coisa que eu também achei bacana é que em países que aplicam a injeção letal, eles não estão conseguindo mais a matéria-prima, porque essa matéria-prima vem da Europa e a Europa falou que não vai mais fornecer isso e que não vai mais fabricar, porque a Europa é contra eticamente a injeção letal, né? A gente não tem nenhum país da Europa que tenha pena de morte. Eu falei, poxa, que legal, isso é responsabilidade social, né? O próprio país, inclusive que poderia estar ganhando muito dinheiro vendendo essa substância, não vende mais. Então a gente vê como, apesar de todas as nossas mazelas, a gente com certeza está evoluindo. Então, vamos olhar para isso de uma forma com mais compaixão, pensando que essas pessoas também erram assim como nós e que elas precisam que a sociedade veja essa questão de uma forma mais responsável, né? Vamos dizer assim. Bom, então já caminhando aqui para a gente finalizar, eu trouxe aqui, até extraindo aqui desse texto, então as 3 razões pelas quais o Espiritismo não defende a pena de morte e pelas quais a gente também não deve defender a pena de morte. Então a primeira é a ordem religiosa cristã, que a gente já falou. Então se a gente acredita numa sociedade mais amorosa, mais solidária, baseada nos ensinamentos de Jesus, a pena de morte não cabe nesse pensamento, nem a pena de morte, nem qualquer tipo de violência que a sociedade possa validar, não é? Porque a gente tem isso também, muitas vezes a gente não tem a pena de morte, mas a gente tem a validação institucional que se pratique violência contra algumas pessoas. Não, mas esse daí ele merecia. Isso também, gente, está muito fora do Evangelho de Jesus, tá? Não é só a pena de morte. A gente não pode validar a violência, de nenhuma forma. O próprio Jesus foi considerado merecedor disso. O que Jesus fez, né? Nada. Ele fez com que o poder se sentisse ameaçado. Foi só isso que ele fez, né? Ele fez com que o Império Romano se sentisse ameaçado e com que os judeus da época mais ortodoxos também se sentissem ameaçados. Bom, então o segundo item aqui é a ordem moral ou social. Então é um pouco que a gente já trouxe aqui, né? Que eticamente não é aceitável que seres humanos decretem uma pena irreversível a outros seres humanos que também erram e são imperfeitos. E a ordem ético-jurídica também, porque a gente precisa que o Estado julgue as pessoas de forma imparcial e dê oportunidade para que a pessoa se regenere e não aplique uma pena de morte contra essa pessoa. E nós, como cidadãos, também não devemos aceitar que o Estado tenha o poder de tirar a vida de alguém. O Estado não pode tirar a vida de ninguém. A gente não renuncia à nossa vida. E é isso que diz também a Declaração dos Direitos Humanos. Então, é um pouquinho aqui que eu já trouxe para vocês, não é? Que todos nós somos recuperáveis, todos nós somos passíveis de nos arrepender. Existem esses projetos também que eu já comentei aqui com vocês. E aí uma outra questão aqui, que seria legal também a gente trazer para reflexão, que foi até uma sugestão da Ivonete, que a gente estava falando sobre isso, sobre essa palestra, e que é importante a gente refletir também, é o quanto quando nós
cometemos alguns abusos com o nosso corpo, quando nós usamos mal o nosso tempo aqui na Terra, quando nós não vigiamos, não oramos, não nos conectamos com Deus, quando a gente não vive uma vida com esse olhar mais espiritual, o quanto que a gente se condena. Eu não vou usar, né, assim, a gente não precisa falar condenar a morte nem nada disso, mas o quanto que a gente precisa, como encarnados na Terra, olhar para dentro, orar, meditar, vigiar, usar bem o nosso tempo para que a gente possa evoluir, ser responsáveis com as nossas obrigações, com a nossa missão aqui na Terra, de bondade, de trabalho, e se conhecer e se conectar com Deus. Porque senão a gente acaba se condenando. E aí quando a gente chega no outro plano e a gente vê o que foi proposto para nós e o que a gente fez com o que foi proposto para nós, acaba que a gente olha e se arrepende, né? E a nossa consciência ali naquele momento nos mostra tudo aquilo que a gente poderia ter feito e não fez. Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente pode fazer o bem sempre. E o bem, ele está nas pequenas coisas. Quando a gente pratica o bem, quando a gente é gentil, quando a gente é amoroso, quando a gente se comunica de uma forma amorosa, em todos os ambientes em que a gente vai, a gente leva essa energia e a gente ajuda a melhorar o mundo. Isso é nas pequenas coisas. Eu comecei a trabalhar numa ONG essa semana, eu mudei de trabalho esse ano, eu comecei a trabalhar numa ONG. E assim, eu senti uma diferença já tão grande trabalhando lá 3 dias, em como as pessoas se tratam, como as pessoas se comunicam, como as pessoas se conectam com o trabalho. Daí eu falei, gente, assim, por que eu não fui antes para uma ONG? Porque é muito bonito, é um projeto de caridade, as pessoas fazem caridade no dia a dia delas para ganhar dinheiro ainda, né? Ou seja, claro que todo mundo recebe seu salário lá, tem um time super bom, super qualificado para fazer o que precisa ser feito. Então, eu fiquei pensando que é uma abordagem tão diferente e a gente precisa levar essa abordagem para onde a gente for. Da mesma forma que a gente só vai evoluir de verdade, só vai ter uma sociedade solidária quando as leis humanas, elas acompanharem as leis de Deus, porque é isso que a gente tem hoje. Essa dissociação, a gente tem as leis de Deus, o espiritismo que diz pra gente que a gente precisa ter compaixão, que óbvio que a gente precisa ter responsabilidade por todos os nossos atos, mas a gente tem leis humanas que são muito mais duras e que não veem as questões sociais com esse olhar de solidariedade, de evolução e tudo isso. Então as leis humanas, elas estão muito longe das leis divinas. E aí quando a gente tiver um mundo mais evoluído, a gente vai ter as leis humanas andando em conjunto com essas leis divinas. Aí aqui só para finalizar, tem algumas falas de alguns filósofos que é legal trazer para vocês. Por exemplo, Henri Bergson, filósofo francês, afirmou: materialistas constitucionais estamos acostumados a lidar com matéria e mecanismos, e a não ser que olhemos para dentro de nós, tudo figuraremos como máquinas materiais. Depois, Herbert Spencer, filósofo inglês, reconheceu: somos obrigados a confessar que a vida, em sua essência, não pode ser concebida apenas em termos físico-químicos. Jiddu Krishnamurti, filósofo indiano, alerta: o homem ignorante não é o homem sem instrução, é aquele que não conhece a si próprio. E para finalizar, Sócrates ensinou: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. Então, esse conhece-te a ti mesmo é justamente a nossa essência divina, né? A nossa luz interior, aquilo que a gente é de verdade, porque nós somos espíritos de luz, trazemos a centelha divina de Deus dentro de nós e temos então essa missão, que no fim é só o que Jesus disse: ama você e ama o seu próximo, para que você seja feliz e para que você evolua. Bom, gente, então era isso que eu queria dizer. Vamos refletir sobre a compaixão que a gente precisa ter pelo próximo, a humildade de aceitar
os nossos erros e não julgar o outro. E a terceira coisa é a gente refletir sobre o nosso potencial, tudo aquilo que a gente é capaz de fazer, tudo aquilo que a gente é capaz de levar para o nosso próximo, para os ambientes onde a gente vai, se a gente estiver fazendo esse exercício de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que nada mais é do que a reforma íntima, e que a gente possa ter a vontade de ser cada vez melhores sempre, né? Mais amorosos e mais gentis. Querido Jesus, mentores de luz dessa casa, agradecemos por estarmos aqui reunidos. Agradecemos pela luz, pelo acolhimento, pelo atendimento que aqui recebemos, por meio de todos os mentores dessa casa que nos atendem, que nos acolhem, que olham para as nossas necessidades. E nós aqui também, Jesus, sabemos que na nossa reunião emanamos luz, emanamos energia para o planeta, todos juntos em oração, para ajudar um pouco a elevar a energia do planeta, a vibração do planeta, e que a gente possa contribuir também com todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que sofrem e que precisam de luz, que precisam de oração, de acolhimento e de esperança, Mestre. Esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos protegendo, nos intuindo para que a gente possa tomar as melhores decisões, para que a gente possa se comunicar da melhor forma e que a gente possa sempre praticar o bem e ter Jesus como nosso guia. Abençoa, Jesus, todos os presidiários do nosso planeta, do nosso Brasil e do nosso planeta. Que todos eles tenham a oportunidade de se arrepender, de recomeçar, de refazer as suas vidas de uma forma melhor, pensando no bem, pensando na felicidade. Que todos eles, Jesus, tenham a esperança e a confiança de que eles são capazes de recomeçar de uma outra forma e que eles possam também ser ajudados pelos mentores e por encarnados também de bom coração que possam auxiliá-los nessa jornada. E abençoa também, Senhor, todos aqueles que estão em situações e regiões de guerras, de conflitos. Que todos eles, Jesus, tenham fé, esperança, força. Para estar nessa situação. E que o Senhor possa trazer a paz, possa trazer a luz e possa trazer a lucidez a todos os líderes que estão envolvidos em todas essas guerras e conflitos armados. Abençoa, Pai, esse planeta Terra, que ele seja cada vez mais amoroso, solidário e caridoso, e que nós possamos ser e contribuir para a transformação do mundo, com o nosso conhecimento e com a nossa amorosidade. Que assim seja, graças, Senhor Jesus.